Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de quinta-feira, dando continuidade ao nosso tema, que era a unção de restauração, de restaurar as pessoas, né? A unção de restauração. Então, nós lemos lá em Marcos 16, que eu vou ler para vocês outra vez, para relembrar. Mas antes disso, como sempre, primeiro agradecer a Mestre Jesus por estar aqui conosco, sempre, nos abençoando e nos dando fortaleza e conhecimento na sua palavra. É o que te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vocês já me conhecem, eu sou a Ivani, da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, lá da Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à Célula Digital, que é um segmento da igreja que leva a palavra do Senhor toda semana a todos vocês que nos escutam. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, lá em Marcos 16, eu vou dar uma resumida para vocês. Se fala da ressurreição de Jesus. No sábado, passado o sábado, porque sábado os judeus não faziam nada, respeitavam o sábado. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para poder ungir ao Senhor. E elas estavam preocupadas porque a pedra que fechava o túmulo era muito grande, muito pesada. Como é que a gente vai tirar isso para poder ungir ao Senhor? Mas quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra já estava revolvida, porque era muito grande. E entrando no sepulcro, elas viram um jovem assentado à direita do túmulo, vestido com uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscai ao Senhor? Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele já ressuscitou. Não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Ele mostrou, não tinha mais nada, né? Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Diga para os seus discípulos e para Pedro que Jesus, o Nazareno, estava indo para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Ficaram assombradas com aquilo, com um anjo falando isso, que Jesus já tinha ressuscitado, porque temiam. Então, tá lá em Marcos 16, do 1 ao 8. Se vocês quiserem ler depois, eu fiz um pequeno resumo. Nenhum dos discípulos sofreu tanto quanto Pedro. Por que ele sofreu tanto quanto? Jesus uma vez disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele ficou pensativo. Sim, Senhor, já disse, eu te amo. Mas não se esqueçam, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Às vezes você não sabe por que tantos problemas quando você serve ao Senhor. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu sirvo ao Senhor, é tanto problema. Por quê? Porque o outro lado, o demônio, Satanás, ele sabe que você vai receber bênção. Então ele vem te atacar. Por isso que nós precisamos orar. A oração afasta
o demônio da gente. Afasta. Vocês sabem o segredo que eu tenho falado? Entra no seu quarto, né? Fala com o Senhor, ora, né? Não é somente quando está na igreja que você deve fazer isso. Não, em casa também. Também no trabalho. Você entra no trabalho, abaixa a cabeça, ore ao Senhor em silêncio. Peça para que Deus te proteja naquele dia. No dia que você vai trabalhar, né? Às vezes o inimigo tenta te tirar do propósito de Deus. Ele tenta te tirar. Para você fazer outras coisas, para você, agora não vai dar para mim orar, agora eu tenho que fazer outras coisas, agora tem um programa na TV, depois eu oro. Ele tenta te tirar do caminho do Senhor, do propósito de Deus, né? Quando Judas o traiu, quando Judas traiu o Senhor, hoje a minha rinite tá brava, viu, gente? Não repara, não. É rinite. Quando Judas traiu ao Senhor, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele estava disposto a defender Jesus. Disposto, mas depois o traiu. Ele disse ainda que muitos te abandonem, mas eu nunca te abandonarei. Mesmo que as pessoas te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei, disse Pedro. Quando você está sendo atacado, você pensa de duas maneiras. Ou vai para cima, ou se torna passivo. Vou ficar assim mesmo, né? Ou vai para cima. Vai para cima como? Não é brigar com alguém, não. É orar. Está acontecendo muita coisa comigo. Eu tenho que orar, né? Muitas pessoas são assim na igreja. Por que são assim na igreja? Vai na igreja, ora ao Senhor, é fervoroso, tal. Ai, Senhor, que bela palavra, que o Senhor está comigo. Mas sai da igreja, a vida continua do mesmo jeito. Né? Vocês sabem disso. Pedro, observando o que estava acontecendo no julgamento do Senhor Jesus, ele seguiu, quando Jesus foi preso, ele seguiu atrás. Ele estava observando tudo, lá na casa de Caifás, né? Quando ele foi julgado por Pilatos, ele estava lá junto. Os soldados batendo em Jesus, e alguém se aproximou e disse: você é discípulo de Jesus. E ele negou. Ele negou mais uma vez. Depois ele foi lá para o pátio e alguém disse assim: nossa, mas você estava caminhando com Jesus também. Ele falou: não. E a terceira vez ele negou. E aí foi quando na Bíblia diz que o galo cantou. Porque Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí ele ficou muito acabado. Muito. Então, quando Jesus foi crucificado, José de Arimateia era um homem rico. Ele levou o corpo de Jesus, depois que ele foi morto lá na cruz, para sepultá-lo. Nessa, Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, ficou muito entristecido. Nem andava mais com os discípulos. Pedro se achava desqualificado. Mas Jesus não o ignorava. Jesus não ignora quem erra. Mesmo que a gente erre, Jesus não nos ignora. Pedro se achava desqualificado, que não era digno. Mas Jesus o incluiu entre os discípulos. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria, para Salomé: diga aos discípulos e a Pedro, porque Pedro estava afastado. Ele se achava não digno do Senhor.
pelo que ele tinha feito. Mas Jesus incluiu ele entre os discípulos. Jesus não ignora a nós. Mesmo que a gente faça alguma coisa errada, Jesus não nos ignora. Deus não te define pelo que você fez de ruim. Ele não te define por isso. Mas Ele te chama. Ele não te ignora, Ele te chama. Jesus, Ele não é acusador. Ele te restaura. Por pior que seja o que você tenha feito, Ele te restaura. Quando a gente entra no quarto e fecha a porta, a gente não pede perdão para o Senhor e ora, Jesus te restaura. Assim como fez com Pedro. Jesus não desiste de ninguém. Nós é que às vezes esquecemos um pouco de Jesus nesse dia a dia, nesse mundo secular de hoje em dia, não é verdade? Mas Ele não esquece de nós. Jesus não desiste de ninguém. Assim como fez com Pedro, que o traiu 3 vezes. Mas ele pediu para avisar os discípulos e a Pedro, que estava afastado, se achando desqualificado. Mas Jesus não esqueceu dele. Jesus não esquece quem falha. Pois que o anjo disse que ele tinha ressuscitado e avisasse os discípulos e a Pedro. Como eu disse, Jesus não descarta ninguém. Se você errou uma vez, Ele não te ignora. Quantas vezes forem? Agora, vocês lembram da mulher pecadora, que as pessoas queriam atirar pedra nela? E Jesus disse, quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra? Todo mundo foi embora. E Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Não é verdade? Os homens podem esquecer o que você faz, mas o Senhor recompensa. Os homens não te recompensam, mas o Senhor recompensa. Pois Ele não te esquece. Ele não te esquece. Você não fica ignorado, desqualificado. Jesus não esqueceu do amigo Pedro. Por que amigo? Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio. Era ligado ao Senhor. Se eu sirvo a Ele, eu vou ficar bem. Eu não perco tempo naquilo que faço para o Senhor. Eu não estou perdendo tempo naquilo que eu faço para o Senhor. Discípulos eram os que seguiam os seus mandamentos. E também Pedro. Mas ele se sentia excluído, como eu falei, por ter traído Jesus. Mas Jesus não esqueceu dele, apesar de toda a traição. O dia que você disse, por amor a ti, Senhor, na minha vida, eu permaneço te servindo. O dia que você disse, por amor a Senhor, por toda a minha vida, eu vou permanecer te servindo. O que falta para nós, às vezes, é ouvir a palavra do Senhor. É lembrar de quando Ele te tirou do vício, quando Ele te tirou do problema financeiro, quando Ele te tirou de problemas familiares. Foi o Senhor que fez isso. Restaurou seu casamento. Foi o Senhor que fez isso. O teu desânimo é porque você precisa ouvir a Ele. Você está desanimado? É porque você precisa ouvir o Senhor. Quando você ouve ao Senhor, tudo passa. Tudo passa. Tenha certeza. Tenha certeza. Toda vez que negamos ou desobedecemos, isto nos fere mais que a Jesus. Isso nos fere toda vez que negamos Jesus
ou desobedecemos. Isso nos fere mais que Jesus. E Jesus nunca nos exclui. Mesmo que você tenha feito o que for, Ele nunca te desqualifica. O que Jesus está fazendo é a restauração. Se você ama Deus, cuida daquilo que Deus disse para você cuidar. Se você ama a Deus, cuida daquilo que Deus disse para você cuidar. Cuida da sua vida, cuida da sua parte espiritual, cuida do seu dia a dia. É pouca coisa que nós temos que fazer quando a gente quer alguma coisa que melhore na nossa vida. É orar, é estar mais perto dele. Cuida, fique mais perto do Senhor e Ele vai cuidar de você. Com certeza, não é verdade? Se você gostou da palavra, compartilhe, dê aquele joinha, né? E nós voltaremos na próxima terça-feira, mas antes vamos agradecer a presença de Mestre Jesus por ter estado aqui conosco, nos abençoando e nos ajudando a levar essa palavra, porque Ele está sempre junto de nós, sempre, sempre, sempre. Não se esqueçam, Jesus não te desqualifica. Seja o que for que você tenha feito de ruim, nunca se esqueça, Jesus não te desqualifica. Entendeu? Tá bem? Então não esqueça da nossa agenda. Domingo nós temos o culto às 9 horas da manhã. Todos os dias de segunda a quinta nós temos oração às 7 horas da manhã, das 7 às 8, com o apóstolo José Iracete e os pastores. De quarta-feira às 15 horas nós temos um culto e às 20 outro. E no sábado, às 19 horas, o culto jovens. Nós estamos lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E eu sou da Célula Digital, que leva a palavra do Senhor para vocês todas as semanas. Tá bem? Então, até lá. Espero vocês na terça-feira, hein? Um outro tema. Tchau, tchau.